Fala galera, bem-vindos a mais um Cristianismo Sem Miguel. A gente vai mergulhar em um tema que às vezes é meio confuso, sabe? A lei. A lei. E para nos ajudar nessa expedição, a gente vai desvendar as ideias do C.S. Lewis no capítulo 3 do clássico Cristianismo Puro e Simples. Boa! Quem quiser comprar o livro, o link tá no primeiro comentário. Beleza. Preparada? Sempre. O Lewis já chega direto ao ponto, né? Questionando por que a gente inventa tanta desculpa quando erra. É verdade. É como se lá no fundo a gente soubesse que existe um certo e errado, uma lei moral que incomoda. E essa luta, né? Entre o que a gente faz e o que a gente sabe que deveria fazer é o que ele explora. Yeah. Ele usa uns exemplos bem do dia a dia, sabe? Sim. Coisas que todo mundo já fez, e, tipo, serra e fala, tava cansado, ou não sabia que isso é tão difícil. E ele fala, e o problema não é desculpa, mas o que ela revela. Exatamente. Se a gente se justifica tanto, é porque no fundo acredita que existe um padrão, né? É como se a gente quisesse ignorar essa régua moral, essa lei moral. Mas ela tá presente em todo lugar, em todas as culturas, em todas as épocas. É tipo uma bússola interna, né? Isso. Uma bússola que aponta pro que a gente deveria ser. Mas se essa lei moral é universal, será que isso não aponta pra algo maior? Pra alguém que a criou? Essa é a questão. Sim. O Lewis nos leva a pensar que essa lei moral aponta pra Deus. E aí muda tudo. Muda como? Não é só ser bonzinho, mas reconhecer a fonte da bondade. É se alinhar com a vontade divina. Caramba, entendi a ideia da lei, mas como Deus entra nisso? Como isso se manifesta na relação entre criador e criatura? Para explicar isso, o Lewis usa a analogia da estátua. Imagina uma estátua perfeita, idêntica a um ser humano, só que sem vida. Entendi. Nós somos como estátua, parecemos com Deus, amamos, pensamos, criamos. Mas falta a vida plena, né? A essência divina. E essa essência seria? O Lewis chama de Zoé. É a vida em sua totalidade. A vida espiritual que nos conecta com Deus. E é essa a vida que o cristianismo oferece, certo? Exatamente. Mas não para por aí. O que mais tem? É aqui que entra a ideia do novo nascimento. Não é só seguir os ensinamentos de Jesus por fora, mas ter Cristo agindo dentro da gente, nos transformando. É como se a estátua, de repente, ganhasse vida e se tornasse humana de verdade. É isso. A lei moral não é só um conjunto de regras, mas um reflexo da natureza de Deus. E esse novo nascimento nos permite viver essa lei, não por obrigação, mas por uma mudança interna que nos aproxima de Deus. Uau, que ideia poderosa. Mas como saber se essa transformação está acontecendo? Qual o sinal de que essa nova criatura está surgindo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas antes de a gente mergulhar nos sinais dessa transformação, acho que a gente precisa entender melhor como esse novo nascimento acontece na prática. É verdade. São tantas perguntas. O Liz nos deixou com a cabeça a mil. Mas calma, pessoal. A gente vai desvendar tudo isso juntinhos. No próximo bloco, a gente vai explorar esse novo nascimento e o que ele significa para nossa vida. Fica ligado. Fica ligado. No último bloco, a gente estava falando daquela transformação radical, lembra? Que o Lewis chama de novo nascimento. E você fez uma pergunta importante. Como a gente sabe que isso está acontecendo de verdade? Porque não adianta só falar em nova criatura, né? A gente tem que ver essa mudança na prática. Como essa graça de Deus, esse poder de transformação se mostra na nossa vida. Exatamente. E o Lewis não deixa a gente na mão. Ele explora essa questão com a profundidade de sempre. Mas antes de falar dos sinais, a gente precisa entender como a nossa vontade e a graça de Deus trabalham juntas. Explica isso melhor. Tipo, a gente precisa fazer alguma coisa para merecer essa graça. Ou ela simplesmente cai do céu tipo um raio. Boa pergunta. É aqui que a gente esbarra numa das maiores discussões do cristianismo. Livre-arbítrio e graça. Aí lá vem. Mas calma. O Lewis argumenta que a graça de Deus é um presente, algo que a gente não conquista sozinho. É como se a gente estivesse morrendo de sede no deserto e alguém, por pura bondade, oferecesse água. Faz sentido. Mas e a nossa parte? A gente só fica esperando, de braços cruzados. Aqui tá. O Lewis mostra que a graça não anula a nossa vontade, mas liberta ela. É como se a gente estivesse preso num labirinto escuro, tropeçando sem parar. Aí a graça abre a porta, mostra o caminho. Mas a gente ainda precisa escolher seguir em frente. Isso. É como um GPS, sabe? Ele te guia, te dá as coordenadas. Mas quem dirige é você. Exatamente. E essa ideia do GPS é boa, porque mostra que, mesmo com o melhor GPS do mundo, se a gente ignorar as instruções, se a gente teimar em seguir nosso próprio caminho. Pra quem que se perde. É isso aí. A graça nos ajuda a escolher o certo, mas a decisão final é nossa. E aí vem a responsabilidade. O Lewis nos lembra que a lei moral continua valendo. Existe um certo e errado, mas a graça nos dá força, motivação
transformação pra gente seguir o caminho da justiça. Tipo aquela estátua, né? Isso. A graça nos transforma da estátua fria e sem vida num ser humano de verdade, capaz de amar, perdoar. E de viver em harmonia com a lei moral. Exatamente. E essa transformação, esse novo nascimento, É um processo, né? um processo. Exige paciência, persistência. E muita humildade. A gente precisa reconhecer que é frágil, que depende da graça de Deus. E por falar em fragilidade, como a gente lida com o pecado, se a gente está sendo transformado, se a gente está buscando essa vida zoé, por que ainda erramos tanto? Essa é a pergunta que todo cristão se faz, né? O Lewis, com a experiência de quem também trilhou esse caminho, nos convida a ver o pecado não como um fracasso, mas como aprendizado. Ele usa a palavra rebelião para descrever o pecado, porque ela dá uma imagem mais clara do que está acontecendo. Rebelião não é só errar o alvo, como algumas traduções falam. É muito mais do que isso. Rebelião é uma escolha, é se colocar contra Deus, contra a vontade dele, contra a ordem que ele estabeleceu. É tipo, ao invés de tropeçar na lei, a gente dá um soco nela. Nossa, que forte. E essa rebeldia, essa teimosia em seguir nosso próprio caminho, tem consequências, né? Com certeza. Ela nos afasta de Deus, nos coloca em conflito com a lei moral. E com a gente mesmo. É como construir uma casa sem alicerce, né? Ou navegar sem bússola. Mas, e aqui entra a beleza da graça de novo. Deus não desiste da gente. Ufa. Ele oferece um caminho de volta, uma ponte sobre esse abismo da rebelião. E que ponte é essa? Como a gente volta pra Deus depois de ter se rebelado contra ele? Aí o Lewis apresenta a solução mais radical e libertadora. O perdão, através da morte e ressurreição de Cristo, Deus nos perdoa completamente, sem limite, por todos os nossos pecados, por todas as nossas rebeliões. Mas espera aí. E a justiça de Deus? E a punição pelos nossos erros? Essa é uma questão complicada que teólogos debatem há séculos. Mas o Lewis nos lembra que Deus é justo e amoroso ao mesmo tempo. E na cruz, Cristo assume o peso da nossa rebelião, a punição que a gente merecia. Então, perdão não é um vale-tudo pra gente continuar pecando. De jeito nenhum. O perdão nos liberta do poder do pecado, da culpa que nos prende, para que a gente possa viver obedecendo a Deus, não por medo, mas por amor e gratidão. Nossa, quanta coisa pra digerir. Mas se a graça é tão poderosa assim, se ela nos liberta do pecado e nos ajuda a viver a lei moral, por que a gente ainda luta tanto? Por que essa transformação é tão difícil? Acho que essa pergunta nos leva para o próximo bloco, onde a gente vai explorar os desafios da vida cristã, as lutas, as dúvidas, as tentações. Porque, como o Lewis bem disse, a vida cristã não é fácil. É uma aventura, cheia de perigos e belezas. Verdade. E a gente não tá sozinho nessa aventura, né? A graça de Deus é nossa bússola, nosso escudo, nossa força. No próximo bloco a gente vai descobrir como essa graça se manifesta na prática, nos ajudando a vencer os obstáculos e alcançar a verdadeira liberdade. A gente viu no bloco passado como a graça de Deus nos liberta, né? Daquele poder do pecado. Mas se a gente já tem essa liberdade em Cristo, por que a gente ainda sente tanta dificuldade em viver essa vida nova? Tipo, a gente tem um mapa, mas continua se perdendo do caminho. Pois é, essa sensação de luta é bem comum, né? E o Luiz fala sobre isso, essa tensão entre a graça e a nossa natureza. A transformação em Cristo leva tempo. É uma jornada de paciência, persistência. Então não é da noite pro dia que a gente vira santo. Não. É como aprender a andar de bicicleta, sabe? Entendi. No começo a gente cai, se sente inseguro, mas com a prática a gente vai pegando o jeito. Mas e se a gente se machucar feio no processo? Acontece. E se a gente cair tanto que dá vontade de desistir? É aí que entra a comunidade, sabe? Os irmãos na fé que te apoiam, te animam a levantar. É tipo aquela frase, é mais fácil ir sozinho, mas mais longe ir acompanhado. Exatamente. No cristianismo isso faz todo sentido. Verdade. A gente precisa de amigos que nos lembrem da graça, que nos ajudem quando a gente se desvia do caminho. Sim. Mas e a gente? O que a gente pode fazer para se fortalecer e evitar essas quedas? O Lewis dá umas dicas importantes. A oração, a leitura da Bíblia, o jejum. Ele compara essas práticas com exercícios físicos. Fortalecem o corpo, né? Da mesma forma, a oração, a leitura da palavra, o jejum, alimentam a alma, preparam para a batalha espiritual. Entendi. Mas às vezes a gente faz tudo isso, lê a Bíblia, jejua e continua errando. É Aí vem a culpa, né? A sensação de que a gente não é bom o suficiente para Deus. normal sentir isso. Mas o Lewis alerta pra gente não cair na autocondenação. Ele lembra que a graça de Deus é maior que qualquer pecado, que o perdão é completo, sem limites. Então, ao invés de ficar remoendo a culpa, a gente tem que se agarrar na promessa do perdão. Isso. É como se a gente estivesse carregando uma mochila cheia de pedras, representando nossos erros. A culpa te prende ao passado. O perdão te liberta dessa carga. Te faz caminhar com leveza, com esperança. Faz sentido. Mas e como lidar com quem nos machuca, nos decepciona? A gente sente raiva, ressentimento. O Lewis nos desafia a perdoar. Não como um favor, mas
mas como libertação pra gente mesmo. Guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Nossa. O perdão quebra esse ciclo de dor e abre espaço pra cura, pra reconciliação. Que conversa profunda. O Lewis era incrível, né? Ele explicava as coisas de um jeito tão fácil de entender. Verdade, ele era um mestre em comunicar a fé. E pra gente finalizar nosso papo sobre o capítulo 3, acho importante destacar a esperança que ele nos dá. Que esperança. A esperança de que a transformação em Cristo, com todos os altos e baixos, tem um final incrível, a vida eterna com Deus. Então, mesmo com as lutas, as quedas, os desafios, essa jornada vale a pena. Com certeza. Yeah. E o Lewis nos convida a viver essa aventura com coragem, com entusiasmo. A gente nunca tá sozinho. A graça de Deus tá sempre com a gente, guiando, fortalecendo, levando pra vitória. Que mensagem inspiradora. Acho que essa conversa nos deu força para enfrentar os desafios da vida com mais fé, esperança e amor. É isso mesmo. E você que está acompanhando a gente, o que achou? O que você tira dessa análise da realidade da lei com C.S. Lewis? Compartilha com a gente nos comentários e continua ligado no Cristianismo Sem Migué para mais conversas sobre a fé cristã. Até a próxima. Valeu, galera. Fiquem firmes na graça.